Com relação à leitura teórica do caso Dominique, ela foi feita com base na teoria psicanalítica desenvolvida pela própria Françoise Doutor. Então, no caso, é possível a gente observar os conceitos relacionados a desejo, pois, para Françoise Doutor, o ser humano é a encarnação simbólica de 3 desejos: o do pai, o da mãe e o seu, todos sendo seres de linguagem. Desde sua origem, o ser humano já é uma fonte autônoma do desejo. Seu aparecimento vivo no mundo simboliza seu desejo autônomo de se assumir como sujeito terceiro na cena primária e como sujeito único da consumação do desejo genital, conjugal dos pais, do qual ele é o único significante. Outro conceito é o de imagem do corpo, sentimento de si construído na relação entre o corpo e a linguagem, também marcado por traços simbolizados da relação com o outro. O conceito também de castração simboligênica, ele foi muito importante no caso de Dominique, que são proibições a certas perenizações de certas modalidades de desejo e os efeitos que nela surtem. Cabe aos pais dar essa castração aonde a criança entende seus limites e faz a mudança do objeto pulsional. E outro conceito também, que foi o de psicose, que é a expressão de uma alienação na imagem do corpo que se furtou às castrações simboligênicas. Cabe ressaltar que essa falta pode ser a própria expressão do trauma, de não poder ser simbolizado. No caso de Dominique, o trauma foi ele ter sido autorizado pelos pais a se identificar com sua irmãzinha, o que o deixou aos 3 anos regredir para quem da castração oral. Com base nas intervenções realizadas, no caso Dominique, podemos concluir que a clínica daltiana ela é pautada na transferência, na relação familiar e nas modelagens plásticas. Para Françoise Doutor, o analista ele tem um papel ativo no sentido de questionar e elucidar conteúdos importantes para a constituição subjetiva. Cabe ressaltar que no caso de Dominique, nem sempre a analista fez intervenções, apenas observava. Mas dentre as intervenções realizadas, podemos citar que houve intervenção junto aos pais, principalmente com a mãe que fez a demanda, que participou da anamnese e que fez a troca de informação por meio de cartas. Teve também intervenção com o pai para aprovar o tratamento e junto à escola para que admitisse Dominique na turma de aperfeiçoamento. Outra intervenção muito importante nesse processo foi o uso de modelagem e conversação. Como sabemos, a associação livre com crianças não é muito proveitosa. Então, prefere-se o uso do desenho, da modelagem, da criação plásticas e entre outros, por serem recursos fundamentais, cujo objetivo é fazer o paciente ficar menos ansioso e que a partir da modelagem pudesse expressar conteúdos latentes, suas angústias ou até conteúdos mesmo do cotidiano. E nesse momento que faz essas produções, o sujeito ele conseguia verbalizar e projetar muitas coisas. Françoise Doutor também valorizava muito o sonho, como uma forma de trazer os conteúdos inconscientes e possibilitar um maior discurso do paciente. Outra intervenção muito importante foi as interpretações feitas por Françoise Doutor aos ditos trazidos por Dominique e também as suas modelagens. Foi muito notada quando Dominique lhe diz que pensava estar na sala com receio que um ladrão o assaltasse. Doutor escutou analiticamente a partir da homofonia das palavras, supondo que ao falar sala, ele queria referir-se à suja,
e sua interpretação dessa manifestação do inconsciente foi perguntar: ou então sua irmãzinha? Com isso, interpretou que Dominique não tinha conhecimento sobre a diferenciação sexual, fazendo intervenção para explicar sobre isso, com o objetivo de promover uma reorganização psíquica para que, através do que lhe foi transmitido, Dominique pudesse tomar a posição de filho e que impedisse dormir com sua mãe, e nesse sentido, impede a sua mãe de pedir que o filho atenda a essa demanda. Outra intervenção também muito relevante no processo de análise de Dominique foi a transferência, que é definida como uma situação de adesão afetiva ao analista que se converte no personagem e dos mais importantes do mundo interior da criança, durante o período de tratamento. Para Françoise Doutor, a análise seria, antes de tudo, um encontro, um vínculo de connaturalidade, e que existe transferência específica no analista porque confia no ser humano que é seu interlocutor. A análise deveria permitir o retorno à imagem carente de castração simboligênica, e, se possível, cabe ao analista dar uma castração ao analisando. A imagem do corpo do analista também vai constituir, de certa maneira, a via real para o impensado arcaico do paciente psicótico. O manejo da transferência ele pode ser verificado principalmente no momento em que Dominique fala de sua afeição por Doutor com seus sonhos sobre a vaca sagrada, na credibilidade que atribuiu ao que ela lhe falou sobre a diferenciação do sexo e a proibição do incesto, e na confiança depositada ao permitir que o analista converse com sua mãe sobre o fato de ele não querer mais aquecê-la na cama. Então, com base em tudo isso que foi discutido, podemos concluir que o caso Dominique tem uma relevância muito importante dentro da psicanálise, principalmente da análise de criança, e que a teoria de Françoise Doutor, ela vem como complemento dessa psicanálise de criança, com umas técnicas muito inovadoras, muito importantes para o processo analítico.